Da nossa aula número 6, onde nós vamos dar continuidade ao assunto de redes de comunicação industriais. Perfeito. Então aqui a gente começa a falar com outro padrão de comunicação agora, pessoal. Falamos de dois modelos aí, o Modbus e o Profibus. Duas tecnologias mestre-escravo. Então agora a gente vai falar de um terceiro protocolo aí muito utilizado nas indústrias, tá? O tal do protocolo DeviceNet. DeviceNet é uma rede digital do tipo multiponto para conexão entre sensores, atuadores e sistemas de automação industrial em geral. Percebam que essa frase é meio que comum, né? Para todos os protocolos que a gente tem tratado, são feitos para isso, para ligar sensor, para ligar atuador e qualquer outro equipamento dentro da automação, CLP, SDCD, controladores diversos, tudo isso é passível de ser interligado desde que haja a tecnologia correta. Apresentado em 94, originalmente pela Allen Bradley, é um fabricante de hardware para a área da indústria, o DeviceNet é uma implementação do protocolo CIP. O CIP vem de Common Industrial Protocol, para redes de comunicação industrial. Adicionalmente, ele utiliza o protocolo CAN. O CAN vem de Controller Area Network, desenvolvido pela Bosch nos anos 80, para fazer a parte do enlace de dados e o acesso ao meio físico. Né? Estamos falando aí da camada 1 e da camada 2 do modelo OSI que a gente apresentou lá atrás para vocês. E teve sua tecnologia transferida para o DVA em 1995. Ou seja, esse Frankenstein, que é o DeviceNet, ele pega uma parte do CIP, pega uma parte do CAN e monta um protocolo novo. E a partir de 95, ele cria a tal da ODVA, o Open Device Vendor Association. Essa associação é criada em 95 exatamente para fazer a gestão desse protocolo, para administrar os usuários, administrar as tecnologias dentro de um padrão único, para que ele possa ser utilizado por mais de um fabricante. Tá? A ODVA ela se declara, né, como uma organização sem fins lucrativos, composta por centenas de empresas ao redor do mundo que mantêm, divulgam e promovem o DeviceNet. Então essas associações elas têm por objetivo, né? Olha, o meu protocolo é o melhor que existe, usem o meu protocolo, é assim que você usa. Né? São associações que fazem treinamentos, que ministram palestras, que fazem eventos, feiras e eventos, para que haja a divulgação do protocolo. Tá? Por quê? Porque é interesse dos fabricantes, daqueles que representam a marca DeviceNet, né? Que esse protocolo seja o mais difundido possível. Tá? O DeviceNet faz parte das tecnologias seriais de comunicação, faz parte dos Fieldbus que nós temos declarado até agora, né? E ele sofre uma evolução, mas a gente vai falar sobre essa evolução daqui a pouco, não vou falar agora não. Tá? Vamos ver mais um pouquinho do DeviceNet no próximo slide, Wes, por favor. Então, ó, quando a gente comentou aí que o DeviceNet ele é um Frankenstein, ó, a camada 1, 2, 3, desculpa, a camada 1, 2, ele utilizou do CAN, que é aquela camada que define o enlace, e a camada física para o compartilhamento das informações de um barramento. Tá? Controller Area Network, o CAN, ele é um barramento bem antigo, né, da década de 80, desenvolvido pela Bosch, e que é muito utilizado hoje, né, caso alguém não saiba, esse protocolo CAN ele é muito utilizado em veículos. Tá? Veículos de rodagem, veículos de passeio, veículos a diesel, aí, os caminhões, Mercedes, Scania, todos eles, aquele módulo de comunicação, né, que fala com o ABS do carro, que fala com todo o sistema, o módulo de inteligência do carro, ele fala em CAN com os equipamentos que estão pendurados nele. Então,
Daí vem o cuidado que você tem que ter, né? Esses carros de hoje em dia, você não corta mais o chicote, você não faz mais emenda nesse chicote de qualquer forma. Porque você pode estar fazendo o quê? Fazendo uma seção num barramento de comunicação CAN. E uma vez que você altere a impedância desse barramento, tá? Você pode ter a comunicação prejudicada. Então você tem que tomar muito cuidado com instalações elétricas veiculares hoje, né? Saber realmente o que é fio de energia e o que é fio de comunicação dentro desse chicote, né? Dentro desse jogo de fios aí. Para a gente traçar um paralelo com a tecnologia que a gente já viu, a gente apresenta a vocês aqui o modo de transmissão do DeviceNet. Tá? Então, ó, eu tenho uma frase, uma palavra aqui, ó, um frame, né, de 1 bit, o início do frame. Eu tenho 11 bits de identificador. O que é um identificador? Quem é que está gerando essa comunicação? Eu gero essa informação aqui, ó, nesses 11 bits. O RTR recebe 1 bit. O campo de controle recebe 6 bits. Campo de dados recebe de 0 até 8 bits. Sequenciador, delimitador, bit de acknowledge, delimitador, final do frame, espaço entre frames. Tudo isso daqui é o que compõe um frame. O que é um frame? É uma frase na comunicação DeviceNet. Ok? Então, a forma como essa comunicação flui através dessa interface é exatamente obedecendo esses parâmetros que estão declarados aí para vocês. Antes que alguém nos critique, né? Essa informação está sendo colocada aqui para que vocês tenham uma noção comparativa. Vocês estão vendo o quão complexo é uma comunicação DeviceNet em relação a uma comunicação Modbus e uma comunicação Profibus? É aqui que está a diferença do protocolo A, do protocolo B, do protocolo C. A forma, qual é a regra pela qual a comunicação ocorre de um lado para o outro. E por que eu tenho um identificador tão grande de 11 bits aqui configurados nessa palavra? Porque eu estou falando já de um protocolo que trabalha do tipo produtor-consumidor. Avança o slide para a gente, Farkas, por favor. Tecnologia DeviceNet tem como objetivo transportar dois tipos principais de informação. Aquilo que a gente chama de dado cíclico e aquilo que a gente chama de dado acíclico. O que é um dado cíclico? De tempos em tempos, eu pego uma informação e mando para frente. Se é uma rede produtor-consumidor, e eu já gerei aqui um spoiler aí dos slides para vocês, eu tenho uma sequência. O produtor 1 vai produzir informação. Vai haver um tempo, um intervalo entre a primeira produção e a segunda produção de informação. Então vamos imaginar, eu gasto 1 segundo para uma informação. Eu espero 1 segundo para gerar a segunda informação. Então, segundo sim, segundo não, os dados cíclicos ocorrem nessa rede. De forma que todos os elementos que estão pendurados nessa rede possam fazer produções. E de forma a haver um tempo para que todos os demais elementos dessa rede possam processar essa informação e utilizá-la. Eu acho que a gente já deu aquele exemplo, né, do produtor-consumidor, né, onde qualquer elemento na rede pode produzir uma informação. Se eu chegar para vocês e falar agora, ó, são 8h24, essa informação serviu para alguém? Não sei, pode ser que tenha servido para alguém que precisa tomar um remédio às 9 horas da noite. Para outros, não. É mais uma informação que não tem nada a ver comigo durante a aula. Tá? Esse é o conceito da produção e consumo. Então, de forma cíclica, os elementos dessa rede vão produzir informações. Tá claro isso? Senhores? E se tiver uma urgência?
E se der uma dor de barriga em algum equipamento, o equipamento está vendo, olha, está pegando fogo e eu preciso tomar uma ação. O tempo todo pega fogo alguma coisa? Não. Você concorda que é uma informação emergencial? Sim. Para que tenho esse tempo entre uma comunicação e outra? Para que um dado acíclico acesse diretamente os itens relacionados. Enquanto a coisa trabalha de forma normal, eu tenho um ciclo de comunicação que eu vou obedecer corretamente. Se em algum momento de algum desses ciclos houver uma urgência, esse produtor vai levantar a bandeirinha, senhores, eu preciso que vocês tenham atenção comigo agora. Está acontecendo isso, isso e isso. A rede é paralisada nesse momento e a prioridade é daquele cara que está com uma situação de emergência se comunicar na rede. Então ele aciona o dispositivo de bombeamento de água, que vai ter que mandar água para o alarme de incêndio. Ele aciona o dispositivo que vai fazer o contato com os responsáveis e vai ter que mandar o operador no local. Então todo um ciclo está previamente desenhado quando determinado elemento falar, olha, é urgente a minha informação. Me dá prioridade. Eu preciso falar na frente dos demais. Esse é um tipo comum, tá? De informação acíclica. É a tal da interrupção, né? A programação por interrupção. Isso eu fui drástico, né? No modelo da configuração acíclica. O que mais que é uma configuração acíclica? Um parâmetro de configuração de um inversor de frequência. Meu inversor de frequência da esteira está rodando a 85% da velocidade. Por que ele está rodando a 85%? Porque em algum momento eu escrevi, olha, trabalha a 85%. Ok? Eu gerei um parâmetro de configuração para esse meu inversor. Em algum momento eu quero fazer uma escrita nesse inversor, olha, para de trabalhar a 85, começa a trabalhar a 90. Eu preciso a cada ciclo de máquina ficar escrevendo 90, 90, 90, 90. Não. É um parâmetro único do que a gente chama de configuração. Eu parametrizei, eu configurei aquele inversor de frequência, alterando o parâmetro antigo e colocando um novo parâmetro. Agora ele vai ter autonomia de trabalhar 90% da velocidade de rotação do motor. E eu não preciso ficar reescrevendo isso. Então um dado acíclico é exatamente isso. Olha, eu estou gerando uma configuração no inversor. Eu quero fazer um diagnóstico num terminal de válvula. Também são parâmetros aí acíclicos que eu posso estar fazendo entre um ciclo e outro de comunicação convencional. Deu para entender essa ideia ou não? Senhores, acordados ainda? Dúvidas, comentários? Diga, William, tudo certo? Tudo certo, professor. Tudo certo, professor. Podemos seguir? Vamos lá. Pode ser. Mestre Farkas, por favor. Taxas de transmissão. Era isso? Isso. Taxa de transmissão no DeviceNet. Giram em torno de 125 kbps até 500 kbps. Lembrando o BPS, né? Bits por segundo. Tudo bem esse termo? E o K refere-se a 1000, 125 mil bits por segundo, 500 mil bits por segundo, dependendo do comprimento do cabo na DeviceNet. Se eu estou a distâncias muito longas, pessoal, eu tenho que baixar a velocidade de transferência. Se eu estou a distâncias curtas, eu posso aumentar a velocidade de transferência.
Tecnologia utilizada na comunicação é do tipo produtor-consumidor. É o spoiler que eu dei lá atrás para vocês. Meio físico de transmissão utilizado é um cabo híbrido para a transmissão de dados RS-485 e alimentação elétrica. Então eu tenho dois pares. Vocês percebem ali um fio branco, azul, um vermelho e um preto? Vermelho e preto, positivo e negativo, 24 volts, se não me engano. Branco e azul, data mais e data menos, é o referencial de comunicação. Percebam que existe uma malha em torno dos 4 condutores elétricos e ainda por cima uma capa protetora final que vai proteger esse típico cabo de device net. Professor, 485, você falou que não pode mandar o GND de um lado para o outro. Realmente, esse GND que eu estou mandando não é da comunicação, é da fonte. E se eu estou trazendo a alimentação para um dispositivo remoto, esse dispositivo remoto não tem fonte lá no remoto. Então eu não preciso me preocupar com diferença de potencial. Porque o terra está aqui, ó. O terra está vindo daqui, o terra não está vindo de outro ponto. Mas aí, se a gente for entrar em detalhe de especificação de instalação, o buraco passa a ser mais embaixo ainda. Desculpa. E aí a gente começa a estender mais ainda esse curso do que a gente gostaria. Tudo bem, pessoal? É um padrão americano, é muito utilizado, o tal do Device Net. Podemos seguir? Rede Device Net permite endereçamento de até 64 nós, onde cada endereço pode suportar um grande número de I/Os, entradas e saídas. Posso ter um atuador pneumático de 32 válvulas, módulos de entradas discretas com 16 válvulas, com 16 entradas. É infinita, né, a possibilidade de conexão desses dispositivos. Cada equipamento possui um microcontrolador que gerencia e armazena em memória não volátil do seu endereço, que pode ser definido por software ou microchaves. Como é que eu configuro esses dispositivos? Eu posso configurar através de um software. Eu gravo numa memória interna do produto. Amiguinho, você é o endereço 5. Esse outro é o endereço 6, endereço 8. Ou simplesmente a seleção de microchaves. De acordo com a sequência lógica que você aciona ou desaciona essas microchaves, você tem um endereçamento também. Tá? O tal do Deep Switch. Tranquilo aqui? Mais uma, mestre, por favor. Exemplo de rede Device Net, uma topologia em barramento com derivações. 24 volts, olha lá, estava correta a informação que eu tinha passado. Tá? Então, nesse barramento você tem comunicação e você tem energia elétrica passando nesse barramento. De forma que dispositivos simples, por exemplo, os sensores convencionais ali embaixo, que o professor está apontando, chaves fim de curso possam ser acionadas com essa alimentação, torres de sinalização, né? Além da própria alimentação do barramento de comunicação, o acionamento de lâmpadas, tudo isso daí você já pode trabalhar com essas fontes de 24 volts. E você pode ter equipamentos mais complexos, do tipo o AC Drive ali em cima, né? Um drive de partida, normalmente, de motores de corrente alternada, IHMs, CLPs, vários dispositivos, ele pode utilizar o quê? Uma alimentação local. Então, por mais que o barramento de 24 siga de um lado a outro, você não é obrigado a utilizar esses 24 volts do barramento. Você pode, você tem a possibilidade de uso ou não dessa energia disponibilizada aí.
Se não, em alguns casos, você tem que ter uma fonte muito grande de 24 volts ali para alimentar muita gente. E acaba não sendo economicamente viável e estrategicamente isso pode ser problemático também ao longo da rede. Tá? O que mais que a gente pode falar daqui? Aí os starters. Você vê, isso daqui ele vende uma foto de tecnologia lembrada, né? O DF79 ali. DeviceNet. Sim, sim. O FlexIO é tecnologia própria da Lembrada. Então, Uhum. existe essa questão aí da logomarca vinculada ao protocolo. Né? Assim como houve o paralelo, né, do Profibus, que a gente falou do Profinet, o DeviceNet ele tem caminhado para aquilo que a gente chama para o Ethernet IP. É a nova bandeira que esses fabricantes estão levantando para trazer essa tecnologia para 4.0, né, para modernizar a conectividade do DeviceNet. Então o Ethernet IP ele carrega aí fortemente as características de trabalho do DeviceNet, só que não numa rede RS485, mas sim numa rede Ethernet, né, com todas as benécias e todos os problemas que uma rede Ethernet possui. Tá? Então a evolução normal da DeviceNet ela caminha para a Ethernet IP, que a gente vai estar comentando daqui a pouco. Alguma dúvida, algum comentário aqui nesse momento? Pessoal, tudo isso é sopa de letrinha, tá? Que a gente costuma usar, né? Ou o tequinês também a gente utiliza muito esse termo. Não tem como. Toda essa tecnologia, esse linguajar, esses termos, essa nomenclatura, ela vem dos fabricantes e esses fabricantes estão lá fora. Né? Então esse DeviceNet é um padrão que vem de fora, né? Um servomotor é um padrão que vem de fora. Os drivers para motor AC que a gente interliga vem de fora. Então toda esses termos a gente tem que habituar vocês a estarem ouvindo, por quê? Porque quando vocês forem para campo é o que vocês vão estar ouvindo. Tá? Então aqui a gente tem uma foto aí de aplicações de redes DeviceNet com vários equipamentos aí que podem estar interligados e que a gente compartilha inclusive no PDF. Né? Ficar fazendo leitura de um a um aqui eu acho que não vai agregar tanto. Mas percebam o detalhe, né? É uma topologia simplificada. Se verifica que esses fios verdes aí, ó, a gente representa como pontos de interligação, quando na verdade são 4 fios que estão passando por todos esses dispositivos. Né? Os 2 fios de comunicação e os 2 fios de alimentação. Tá? Então é uma forma simplificada da gente mostrar para vocês. Ó, tudo isso daqui a gente pode estar interligando em DeviceNet. Certo? Dúvidas? Aplicações do DeviceNet. Né? Toda e qualquer empresa que tenha tecnologia lembrada, ele vai estar falando em algum momento da sua história em DeviceNet. Ou em DF1, ou em DH+, que são outras aí versões anteriores ao DeviceNet que a gente conhece hoje em dia. Tá? Você tem aplicações hospitalares, você tem aplicações em solda robótica, em montagem na automobilística. São diversas as aplicações que a gente pode estar trabalhando. Tá? Eu acho que eu já comentei isso com vocês, mas existe o tal do bairrismo, né? No seguinte sentido, empresas americanas tendem a utilizar equipamentos e tecnologia americana. Então, você pegar uma GM, por exemplo, ela vai estar utilizando o DeviceNet e o Ethernet IP dentro do chão de fábrica. Você pegar uma Volkswagen, na sua grande maioria,
ela vai usar um Profibus e um Profinet dentro do seu chão de fábrica. Mas as duas são automobilísticas, então o que difere uma da outra? Né? País de origem. Então existe esse bairrismo muito forte em várias indústrias que a gente tem conhecimento. Tá? Então não existe um protocolo certo para um segmento certo. Né? O que existe é a análise de desempenho de um determinado protocolo para uma determinada aplicação. Se o tempo de resposta do protocolo te atende no teu processo produtivo, você pode utilizar. Né? Se eu tenho 10 opções, qual que é a que eu vou utilizar? Eu vou utilizar aquela que mais estou confortável, a tecnologia que mais eu já tenho dentro de casa. Né? Por que eu vou criar alguma coisa diferente dentro de casa se já está funcionando bem e funcionando bem determinada tecnologia? Então essa é a leitura que as indústrias fazem referente a utilizar o padrão A, B ou C. Né? Primeiro ponto, se já existe um histórico de uso, se está funcionando e se vai dar conta do recado. Basicamente é isso. Mas é amplamente utilizado, pessoal. Refino, né? Braskem tem DeviceNet, Petroquímicas tem DeviceNet. Não tem uma limitação, não. Tá? Você pode achar aí onde você menos espera. Nós temos mais 2 protocolos para estar falando, não é isso, Messi? O Ethernet IP e o HART. Mas o HART não está nessa apresentação, né? O HART não está aqui. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma parada e dar uma descansada na voz também. E a gente retoma aí depois, em alguns minutos. Voltamos o quê? Às 21? 21h05 a gente retorna. Tá bom. Então, senhores, deem uma digerida nesse conteúdo, né? Vão tomar uma aguinha, esticar a perna, tirar a água do joelho, comer alguma coisa. E daqui a pouco a gente está de volta, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar esclarecendo também no início da segunda aula, então não se preocupem com isso. Anota aí e a gente volta a falar. Beleza, valeu, professor. Eu vou parar a gravação nesse instante aqui para a gente começar a segunda parte depois no segundo horário. Perfeito. Fazemos assim.